Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Alcir de Oliveira, eu sou pastor responsável pelo Celebrando a Restauração aqui da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. Quero desde agora já te agradecer, você que tem nos acompanhado e tem estado conosco toda terça-feira, tem nos prestigiado, tem compartilhado nossas mensagens. Quero aqui também registrar o meu carinho, a minha consideração a todos os facilitadores que incansavelmente têm estado nos grupos de apoio. Você sabe, o CR é um grupo de passos, e logo depois dessa ministração, dessa palestra, você pode interagir conosco pelo chat, e você pode também interagir conosco pelos grupos de apoio, entrando em contato conosco, deixando aí o seu e-mail, para que a gente possa, em seguida, entrar em contato com você. Nós estamos falando essa semana, ou a semana que passou, nós falamos sobre o Deus de toda graça, né? O Deus que não sonega o seu favor, o Deus que está sempre disposto a andar conosco, a caminhar conosco, a abençoar a nossa vida. No entanto, a Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Essa graça que Deus não sonega a nós, ela vem para mim, vem para você, quando nós humildemente abrimos o nosso coração e nos aproximamos do Senhor Jesus. E eu quero nessa noite continuar um pouco trabalhando essa ideia. Hoje nós vamos falar sobre confrontando estruturas de orgulho. Eu tenho aqui um texto que logo mais nós vamos ler, está projetado para você aí, e eu gostaria de caminhar com Jesus em alguns aspectos aqui, alguns ensinos que ele traz para nós nesse texto, a maneira como ele apresenta-se, ou ele conversa com essa mulher desse texto, e como ele derrama graça sobre a vida dela, no momento em que ela está assim procurando todas as maneiras, alívio, procurando ajuda em Jesus. Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria que você orasse comigo. Nós cremos em Jesus, nós sabemos que Ele é o nosso poder superior, é por causa dele que nós estamos aqui toda terça-feira às 20 horas, e é para Ele acima de tudo. Então nós queremos intencionalmente colocar esse tempo, essa palestra, essa ministração, a minha vida, a tua vida e a vida dos nossos familiares diante do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo CR, obrigado por tudo que envolve, Senhor, essa ferramenta tão preciosa, tão poderosa no Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado, obrigado pela vida de cada amigo que tem prestigiado, que tem estado conosco, que tem repartido a sua vida, a sua história nos grupos de apoio. Pai, eu quero pedir pela vida dele, pela família dele, esse que nos acompanha agora, Senhor, que a bênção do Senhor, que nos enriquece e não nos acrescenta dano, Pai, seja abundante sobre a vida, sobre a história, sobre a família, enfim, Senhor, sobre todos aqueles que nos acompanham, nos seus pormenores, naqueles detalhes mais íntimos do nosso coração, naquelas áreas de derrota crônica. Pai, derrama da tua graça sobre os facilitadores, eles que vão ouvir as histórias, é eles que têm estado mais próximo desses irmãos queridos. Pai, que o Senhor também derrame graça sobre a família dos facilitadores. Pai, eu sei que o Senhor nos ama, e eu sei que agora mesmo, nesse momento, enquanto eu falo aqui, Deus, com os meus irmãos e meus amigos, o Senhor está conosco. Fica conosco, Pai, e ser gracioso conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós falamos muito a semana passada, então, sobre o Deus de toda graça. Hoje vamos continuar a nossa ministração, trazendo um texto aí, para a gente trabalhar essa ideia de
confrontando estruturas de orgulho. O texto que eu escolhi para a nossa ministração desta noite está no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 15, do versos 21 até o verso 28. Vamos ler, eu tenho projetado aqui. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E o texto diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto, quando você medita, quando você para ver algumas atitudes de Jesus, você vai perceber que algumas atitudes de Jesus podem aparecer estranhas, principalmente porque vêm de Jesus. A gente tem uma ideia de Jesus, e quando você medita nessas palavras, você pode se assustar se não entender o que é que Jesus está querendo provocar na vida dessa mulher. Parece, na verdade, um grande desatino de Jesus, não é verdade? Parece um grande absurdo vindo de Jesus. E quando você analisa com cuidado, queridos, quando você mergulha cuidadosamente na alma de Jesus, nesse texto, naquilo que ele estava querendo provocar com as suas respostas a esta mulher, o que você vai perceber é que, na verdade, Jesus, ele estava confrontando ali uma estrutura de orgulho que, de tão crônica na vida daquela mulher, já havia infestação maligna, infestação demoníaca na sua família. Você vai perceber que ela mesma diz a Jesus que a sua filha está miseravelmente endemoniada. Então, nesse texto, você vai perceber que 90% dos nossos maiores problemas e dos nossos maiores conflitos é nada mais, nada menos do que uma coisa só, e é orgulho. E é por isso que nós estamos, nessas 2 terças-feiras, falando um pouco sobre esse tema. E é verdade, quando a nossa vida ela tem por trás da sua história uma estrutura de orgulho que não nos permite ver além das circunstâncias, que não nos permite ver a ação, o agir de Deus na nossa vida, você vai perceber que é muito mais difícil compreender as provas de Deus e aquilo que Ele nos submete no nosso dia a dia. O orgulho humano, irmãos, é um depósito de feridas pelas quais muitas infestações malignas tornam-se senhores de muitas situações de desgraça na nossa vida. E é o que a gente percebe nesse texto. Infestação demoníaca na família. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa era a vida e a história dessa mulher. Então esse texto fala de uma mulher que tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Mas, é claro, essa filha,
ela pode significar também áreas da nossa vida que estão extremamente ou são extremamente significativas e estão aprisionadas em quadros crônicos de derrota e de destruição. Então, você vai perceber que não só a filha estava endemoniada, mas isso também pode significar áreas extremamente significativas da nossa vida que estão aprisionadas em quadros crônicos de derrota e de destruição. Por exemplo, alguns de nós estamos com o nosso relacionamento conjugal aprisionado, não é verdade? Outros talvez estejam com a sua vida financeira aprisionada. Não consegue fluir na sua vida, não consegue deslanchar, recebe muito, mas recebe e parece que a vida é um grande saco furado, nunca dá. O que ganha muitas vezes é suficiente, mas você sempre está em dívida, sempre está no vermelho. Outras áreas que podem significar e podem estar aprisionadas também é a área do temperamento. A gente tem visto e acompanhado pessoas, principalmente mulheres, que reclamam: pastor, o meu marido é assim, ele diz que não vai mudar, que aquele é o temperamento dele. E eu tenho escutado isso de pessoas: pastor, o meu temperamento é assim mesmo, eu sou explosivo, né? Alguns têm pavio curto, outros não têm nem pavio mais. Então, essas áreas, elas podem muito bem significar também a vida sentimental. Quantas pessoas têm a sua vida sentimental aprisionada em quadros crônicos de derrota, e ela vai então de relacionamento em relacionamento, vai de casamento em casamento, tal qual aquela mulher de João capítulo 4, que Jesus vem conversar com ela naquele poço de Samaria, e ela diz, quando Jesus pede para que ela vá chamar o seu marido, ela fala: Senhor, não tenho marido. E Jesus fala: é verdade. Você teve tantos maridos e o que você tem agora não é teu. Então tem pessoas que vivem a sua vida sentimental aprisionada, quadros crônicos de derrota e de destruição, de relacionamento em relacionamento, de namoro em namoro, de casamento em casamento e assim por diante. E quando você vai mapear a vida dessas famílias, você vai perceber que não é difícil mapear a vida dessas pessoas, bem como a vida da nossa família. Então, eu queria ver com vocês como que foi o discernimento de Jesus, na vida dessa mulher. Jesus, ele vai exercer ali um discernimento surpreendente. Ele consegue, queridos, provocar na vida dessa mulher uma atitude que produziu por si próprio, por si mesmo, a libertação pela qual ela tanto clamava. Jesus, ele foi na raiz do problema daquela mulher. Ele não fez rodeio, né? Mesmo correndo o risco de ser terrivelmente mal interpretado, Jesus, ele não fez rodeio. Ele foi na raiz do problema. E alguns de nós, lendo esse texto, poderiam perguntar: será que Jesus não poderia ter expulsado aquele demônio simplesmente e pronto, como ele fez em tantos outros casos? É verdade que muitos de nós gostaríamos que fosse assim, não é verdade? Mas quando você vai caminhar com Jesus, quando você entra nessa vida e nesse caminho de conhecer Jesus, de estar com Ele todos os dias, você vai perceber que a vida cristã nem sempre é dessa forma. Não é assim que funciona na prática, né?
Deus não quer curar a nossa vida, a minha ferida, a sua ferida, de maneira superficial. De maneira alguma. O Senhor Jesus, Ele quer se envolver nas nossas vidas, na nossa história, e Ele quer ir profundamente nas questões mais crônicas da nossa vida. Ele não quer simplesmente dar uma aparência de bonito, Ele não quer simplesmente fazer uma bandagem, mas Ele quer curar as nossas dores de maneira definitiva. Ele quer ir o caminho, para algumas libertações na nossa vida, em áreas da nossa vida, e curas, muitas vezes vão envolver, meus queridos, provas muito duras de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender e aceitar como isso funciona na nossa vida. Não é verdade? Senão, nós não vamos experimentar a cura e a libertação que Deus tem para a nossa vida. A questão aqui não é vencer os demônios, mas sim ser vencido por Deus. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Deus quer nos vencer. Essa mulher, ela precisava ter a sua vida alinhada com princípios específicos de Deus, que iria resultar numa solução radical, definitiva para o seu problema. Jesus, então, ele vai na raiz do problema. Ele não faz rodeios, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado ou de ser terrivelmente mal interpretado, ele vai direto na raiz do problema. Interessante como existe, a gente vai perceber, você vai ler a Bíblia, você vai perceber, Pastor Lobo tem nos ensinado muito sobre libertação, sobre cura. Você vai perceber que existe muitas rotas, na Bíblia. Jesus, ele mencionou que certas castas demoníacas que apenas são vencidas através da oração e do jejum. A adoração também é um outro ponto poderoso, ou um caminho poderoso pelo qual o rei Josafá venceu os seus inimigos. Você vai ler isso lá no Antigo Testamento. Porém, aqui nessa situação específica, nós vamos perceber que essa entidade maligna que estava terrivelmente na família, na filha dessa mulher, ela só seria vencida se essa mulher ela entendesse o trilho estreito, essa rota de humilhação que Jesus estava propondo para ela. Tem algumas situações da nossa vida, meus irmãos, que nós só vamos ser livres se nós entendermos e aceitarmos o caminho, a rota de libertação que Jesus vai propor para nós. E o primeiro aspecto dessa rota que Jesus ele vai traçando para essa mulher é a rota da sujeição a Deus. Nós falamos um pouco disso, na semana passada, quando lemos, sujeitando, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Nós vamos analisar o doloroso processo de libertação ao qual essa mulher foi submetida aqui por Jesus. Agora, o que realmente significa esse doloroso processo de libertação? O que de fato significa trilhar um caminho estreito, uma rota de humilhação? Como reagir diante de situações humilhantes? O que Deus está querendo falar através dessas situações que nós estamos vivendo hoje? São perguntas muito importantes que nós precisamos responder. O que fazer quando Deus começa a agir de forma estranha conosco? Então, na atitude dessa mulher, nós vamos ver as respostas. Então, Jesus, ele submete essa mulher nesse trilho de libertação, e o primeiro passo, o primeiro degrau nesse trilho de libertação, de humilhação que Jesus propõe a essa mulher, foi simplesmente dar a ela
silêncio e desprezo. Lembra no início, quando eu mencionei que algumas atitudes de Jesus parecem difíceis de entender? Porque o texto diz que Jesus oferece a essa mulher vem gritando, clamando atrás de Jesus e de seus discípulos para que ele libertasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, e Jesus, ele simplesmente oferece a essa mulher silêncio e desprezo. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, e minha filha está horrivelmente endemoniada. E o texto conclui assim: contudo, não lhe respondeu palavra. Contudo, Jesus não lhe respondeu palavra. Você já parou para pensar que essa mulher vem gritando e clamando atrás de Jesus por algo que ela precisava? A sua filha, a sua família estava em terrível sofrimento e dor. Havia uma entidade maligna que tomava a vida da sua filha. E ela vem clamando atrás de Jesus na esperança, na expectativa de receber algo de Jesus. Por certo, ela tinha escutado a fama, e já sabia da fama de Jesus, de curar, de libertar, de ressuscitar mortos. E é por isso que ela vem como se fosse ele a sua última esperança. Ela vem clamando. E tudo que ela recebe do Mestre é desprezo e silêncio. Aquela mulher, ela vem gritando por socorro e simplesmente, queridos, Jesus a ignorou. Essa que é a verdade. Ele não lhe respondeu palavra. Ele a despreza no momento de angústia e de perplexidade da sua vida. É quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero e Deus se cala. Essa que é a verdade, Deus se cala. Aquela sensação de vazio e dor que atravessa o nosso coração, a única resposta que eu e você temos diante do nosso clamor é a solidão, é o silêncio, é o desprezo. Você ora, você faz campanha, você se consagra mais e nada acontece. O sentimento é claro, aquele sentimento que vem sobre sua vida é claro. Deus virando as costas e se distanciando no mesmo passo em que o abandono, em que a solidão, em que a rejeição se aproxima de nós. E é interessante que o espírito de orgulho imediatamente chega e dói, ou melhor, ele fala. Ele não ama você. Deus não está nem aí com o seu problema. Ele não se importa com você. Está vendo? Deus se esqueceu de você, Ele te abandonou no momento em que você mais precisava dEle. Ele te abandonou. Ele não está nem aí com você. O orgulho vem e ele grita, ele sussurra nos nossos ouvidos: Deus não te ama. Ele te abandonou. Ele não se importa com você. E sabe o que é pior, irmãos? É que isso parece de fato fazer sentido, não é verdade? Não acreditar numa mentira dessas, num momento como esse, é para pessoas humildes e perseverantes. Jesus, de fato, aqui, ele cria um clima muito constrangedor para essa mulher. Tamanho foi o constrangimento que os discípulos aqui tentaram melhorar a situação e por um momento parece que eles estavam sendo mais espirituais do que o próprio mestre, não é verdade? E Pedro vem atrás de Jesus e ele diz: despede-a, porque vem gritando atrás de nós.
E aqui nós vemos essa rota de humilhação de Jesus, mais um golpe do mestre, intencional, porque Jesus estava percebendo que havia uma estrutura que precisava ser rompida na vida daquela mulher. E o segundo golpe que Jesus impetra na vida dessa mulher contra essa estrutura que estava alimentando, servindo de ponto de apoio para aquela infestação maligna, Jesus oferece para ela a sua discriminação. O texto diz: e respondeu-lhes: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os discípulos tentam então amenizar o constrangimento inicial da situação, vem uma resposta ainda mais agressiva de Jesus para aquela mulher. Jesus ele impetra aqui um golpe muito forte contra a insistência daquela mulher. E de fato ele a discrimina por causa da sua nacionalidade. Ele a inferioriza em relação aos judeus, provocando especificamente o seu orgulho que precisava ser vencido. No livro de Marcos, é interessante, no livro de Marcos, no capítulo 7, no verso 26, a Bíblia explica melhor a nacionalidade dessa mulher. A Bíblia fala que ela era grega, sírio-fenícia de nação. E eu quero dar para você um fundo histórico dessa mulher, para você entender por que é que Jesus ele trata essa mulher dessa forma, por que é que Jesus intencionalmente, inteligentemente, sabiamente, apesar de correr todos os riscos, né, de ser mal interpretado, até mesmo pelos discípulos, você vai entender então por que é que ele age dessa forma. Então, naquele momento, a prova se tornou muito mais específica. O bisturi de Jesus, ele vai ser específico nas nossas vidas. Jesus não vai vir lidando com as nossas vidas na periferia. Ele vai entrar no cerne da questão, naquele ponto da nossa vida, onde realmente precisa ser escancarado, precisa ser evidenciado. E aqui, nesse caso, a nacionalidade dessa mulher, ela tinha fortes ligações com as estruturas de orgulho que haviam prendido a sua filha naquele endemoniamento. O texto diz, a história diz que ela era grega, ela era da elite cultural vigente, muito culta, talvez também muito rica. Por certo, essa mulher era bem posicionada na sociedade. É importante mencionar que, apesar de os romanos terem dominado o mundo pela força, os gregos conquistaram filosoficamente, inclusive o Império Romano. A cidadania grega era símbolo do orgulho intelectual, cultural e espiritual. Até hoje a Grécia é tida como o berço da civilização. As pessoas mais sábias, mais cultas e civilizadas estavam lá. Todo o conceito de padrão de moda, de beleza, foi ditado pela filosofia grega, e Jesus, então, ele precisa mexer nesse ponto. É nesse ponto que se alojava a raiz de todo orgulho e superioridade que desencadeou todo esse quadro de miséria que essa mulher enfrentava. Ao tratar preconceituosamente aquela mulher, Jesus estava confrontando o complexo de superioridade que os gregos tinham em relação ao resto do mundo. E ainda assim, aquela mulher, numa posição de intercessão, queridos, ela se aproxima de Jesus, mesmo recebendo desprezo e silêncio, mesmo sendo discriminada por Jesus em relação à sua cidadania, mesmo Jesus submetendo ela a um processo doloroso, constrangedor, de cura e de libertação,
mesmo Jesus vindo sobre ela e impetrando esses golpes, o texto diz que ela se aproxima de Jesus numa posição intercessória e ela o adora dizendo: Senhor, socorre. E ela derrota então o preconceito grego, o orgulho nacionalista dela. E quando você pensa, é agora que Jesus vai expulsar o demônio da sua filha, é agora que Jesus então vai diante da adoração, da humildade dessa mulher, da posição de intercessão, quando ela se aproxima dele e diz: Senhor, socorre-me. Quando você pensa, é agora que Jesus vai derramar a bênção, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo o que estava escrito, eu fiz tudo o que me disseram, e aí vem uma outra ofensa de Jesus na vida daquela mulher. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava agora tocando na dignidade humana daquela mulher. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa de alta estirpe. Aquela mulher foi ignorada, discriminada, e agora ela é ofendida por Jesus. Não havia uma razão. Aquela mulher era também uma descendente de Canaã, filha de Cão. Você sabe, os descendentes de Cão, ele descobriu a nudez do seu pai, de Noé, e havia então um legado de desonra à paz na linhagem daquela mulher. Os cananeus também eram conhecidos como pessoas que desprezavam as coisas sagradas. Havia um ditado em Israel que dizia assim: não jogueis aos cães e aos porcos as vossas pérolas. Interessante que quando Jesus confronta esse esquema de propagação de iniquidade da sua linhagem, ela mais uma vez se humilha e intercede, e ela surpreendentemente responde a Jesus. Sim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela então se humilha tanto, queridos, que naquele momento todo o seu orgulho, todas aquelas cadeias que vinham aprisionando a sua família, a sua geração, a sua linhagem, a vida da sua filha, naquele momento, todo o seu orgulho, então, toma um último suspiro de vida. O poder de Deus fluía com tanta autoridade que Jesus explicou para aquela mulher o que havia acontecido. Aqui nós entendemos que a fé, ela é dimensionada pela nossa humildade. A fé, ela é dimensionada pelo quanto eu e você estamos dispostos na nossa vida em nos submeter ao trilho profético de Jesus para nos libertar de nós mesmos, para nos libertar daquelas áreas de nossa vida em que estão em quadros crônicos de derrota, precisando de libertação. E sabe você que me ouve, você que está nos ouvindo talvez pela primeira vez, você talvez esteja se identificando com essa mulher. Quadros crônicos de engessamento espiritual, financeiro e sentimental. A sua família talvez esteja debaixo de um quadro crônico de miséria espiritual, de derrota. Você tem ido de relacionamento em relacionamento. Tudo que você faz, por mais certo que pareça, tudo dá errado e você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Quem sabe não há sobre a sua vida uma estrutura de orgulho. Quem sabe Jesus não precise também, tal qual ele fez com essa mulher, nos fazer passar por um trilho estreito, um caminho
estreito de humilhação que vai provocar na nossa própria vida aquela cura e aquela libertação que nós tanto estamos querendo e buscando na nossa vida. Então ela se humilha tanto diante de Jesus. Jesus impõe um trilho de humildade, de humilhação para ela, e ela vai entendendo esse processo e ela vai submetendo, e naquele momento, todo aquele orgulho, toda aquela estrutura, toda aquela cadeia que aprisionava a sua linhagem e a vida da sua filha, tem então o seu último suspiro, e Jesus vem então e ele começa a explicar o que aconteceu. Então aqui nós entendemos então que a fé é dimensionada pela nossa humildade. E aqui nós temos então a exaltação daquela mulher. Jesus falou que os humilhados serão exaltados. Todas as vezes que nós, humildemente, nós entendemos o processo de cura e nós nos submetemos a esse processo, nós vamos ser exaltados. Em contrapartida, todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, todas as vezes que nós não entendemos o caminho de Deus para a cura, para a libertação da nossa vida, nós vamos ser humilhados. Se nós quisermos ser exaltados por Jesus, nós precisamos entender que esse processo, ele ainda está em vigor na nossa vida hoje. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela exige muito mais do que uma vida superficial. Jesus precisa ir naquele ponto da nossa vida e causar libertação na nossa vida. Qual é a área da tua vida hoje que você percebe que há um engessamento? Qual é a área da tua vida hoje que você percebe que precisa de uma libertação? É preciso um confronto nessas áreas. E Jesus, ele sabe como nos submeter a esses confrontos. Mas é interessante e é importante ressaltar que Jesus, ele faz isso, queridos, porque ele nos ama, porque ele quer ver as famílias bem, ele quer ver os pais e os filhos se aproximarem novamente, ele quer ver que a nossa vida vá bem, que o nosso casamento flua, que a nossa vida conjugal, financeira, sentimental flua. É por isso que ele nos submete. Mas a intenção dele é nos exaltar, assim como ele fez com essa mulher. Então respondeu Jesus e disse: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então nós vemos aqui que através da humilhação, uma prova de fogo, né? Todas as cadeias se romperam. Você quer ver as cadeias se rompendo na tua vida? É necessário um processo de humilhação. É necessário sair do pedestal do orgulho, da soberba, porque um coração quebrantado e contrito, irmãos, Deus não rejeita. Deus não rejeita o Deus de toda graça. Ele tem graça para nós, todo tempo. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação. Onde existe humildade, ali existe fé. Onde existe orgulho, muitas feridas, muitas cadeias são levantadas. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós. O que vamos fazer com o nosso orgulho quando Deus nos resistir? O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos fugir? Nós vamos para uma outra igreja? Nós vamos abandonar o nosso cônjuge? Nós vamos mudar de cidade? Nós vamos comprar um carro novo? Nós vamos trocar a nossa roupa? O que nós vamos fazer quando Jesus confrontar o nosso orgulho? Quando Deus nos resistir à nossa soberba?
Sempre que nos relacionamos com uma situação na qual nós temos uma forte impressão que Deus está sendo injusto conosco, é porque a nossa justiça própria está em xeque. Aqui é quando nasce um verdadeiro espírito de intercessão e de adoração que faz as nossas orações subirem até o trono de Deus. Deus é realmente um perito em exaltar atitudes realmente humildes. Nós vemos isso aqui no caso dessa mulher. 1 Pedro confirma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Quem de fato expulsou o demônio daquela menina? Quem de fato expulsou o demônio daquela menina? Foi Jesus ou foi ela mesma? Esse é um texto interessante, eu gostaria que você pudesse compartilhar essa mensagem, que você pudesse dar um ok aí nas nossas mensagens, que você pudesse assinar aí, entrar e fazer a sua inscrição, compartilha com seus vizinhos, seus amigos, chama pessoas para ouvir com você essa mensagem, talvez pessoas que você conhece, mas lembre, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. O desejo do meu coração é que você seja amplamente abençoado. Eu sei que é uma palavra de confronto, é uma palavra que vem para nos tirar do nosso conformismo, do nosso comodismo. E sabe, queridos, Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. A Bíblia diz que Deus veio para nos dar vida e vida com abundância, não é verdade? Deus tem toda a graça para nós. Deus não sonega, Deus não nos priva da graça. Mas Ele tem um caminho, Ele tem uma maneira. Eu gosto sempre de dizer, João 7,37, Jesus falou assim que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer rios de água viva? Você precisa crer em Jesus como a Bíblia diz, e não como você acha, e não como você quer, e não da sua maneira. E não da maneira como você pensa ser, mas a maneira, o rio de Deus só flui na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, a maneira como a Bíblia nos ensina. Tá certo? Fica com Deus. Na próxima terça, nós vamos ter um grande amigo, nosso amigo Jaime Endres. Ele é membro aqui da nossa igreja e já está há muito tempo aqui conosco. Ele tem participado de algumas lives também aqui na nossa igreja, já ministrou aqui no CR, tem participado juntamente com o pastor Oswaldo Lobo de algumas lives. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado pela ministração da vida do irmão Jaime. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, fica com Deus, até a próxima terça, em nome de Jesus.